Sim, esses aqui são quadros de fotos, porém são quadros digitais. Sim, galera, hoje eu estou aqui com dois produtos extremamente inusitados. Isso daqui são dois quadros digitais. Olha só que maneiro, as suas fotos ficam passando aqui. Não só as fotos, como os vídeos também, isso daqui reproduz as suas memórias. E é legal que eles funcionam tanto na horizontal quanto na vertical, se adequa, né, para a forma como você gravou seus conteúdos ou capturou. E são simplesmente duas telas projetadas para isso. Pô, digamos que o futuro tá chegando, né? Essas duas telas aqui são da marca Arzopa, que é uma marca que eu já trouxe alguns produtos aqui no canal e eu particularmente gosto bastante, porque é uma marca especializada em fazer telas, monitores, e aí eles lançaram no mercado esses dois produtos aqui, que, como vocês podem ver, são duas telas projetadas para isso. Então, para você que gosta de tirar fotos, gravar vídeos de viagens, né, férias em família, e gosta de ficar revendo, mas não quer ver somente na tela do celular e gostaria de ver também de uma forma mais física, né, entre aspas, pô, para não ter que ficar imprimindo foto por foto, comprar várias molduras e ficar distribuindo pela casa, isso daqui é muito interessante. Até porque eles têm aplicativo, você consegue convidar até membros da família pro aplicativo também, e aí cada pessoa consegue adicionar a foto que quiser para ficar passando aqui. Dá para criar lista de reprodução, digamos, Natal 2024, ou, por exemplo, viagem em julho e por aí vai, você consegue criar essas listas de reprodução para ficar reproduzindo somente elas. É de fato uma proposta muito legal e desde quando eu vi ele à venda na AliExpress eu já quis comprar para trazer aqui no canal, mas antes eu tentei entrar em contato com a Arzopa para ver se eles topavam, né, fazer o envio aqui para mim e eles me mandaram esses dois quadros para eu fazer o review sincero para vocês, que já adianto que é um produto sim muito interessante, mas ele tem alguns pontos que deveria ser bem melhor e eu vou explicar melhor para vocês ao longo desse review aqui. Já adianto que, na minha opinião, ele é meio que uma primeira versão de um quadro digital. Tem coisas aqui que eu acho que vão amadurecer ao longo do tempo, mas sim é uma proposta bem legal e que vale falar que ele está com estoque no Brasil para quem tiver interesse. E os preços não são absurdamente caros não. Para quem gosta disso, quer ter um quadro assim, você vai gastar mais ou menos uns 300 a 350 reais, dependendo da promoção, já com estoque no Brasil, dando para parcelar e tudo mais, então é uma proposta interessante. E aí, justamente por isso, quero mostrar para vocês o que eles conseguem e não conseguem fazer também, para vocês estarem cientes, fechou? Bom, antes de mais nada, como já falei para vocês, são quadros digitais que não são limitados somente a fotos. Como vocês podem ver, eles estavam até reproduzindo vídeo aqui, e não só reproduzem vídeo, como reproduzem vídeo até com som. Eles têm caixinha de som aqui na parte de trás, e você consegue aumentar o volume deles e sai um sonzinho. Olha só que legal, eu coloquei um vídeo aqui de propósito e aumentei o volume, e vou deixar na vertical aqui, né, porque fica melhor pro vídeo. Escuta. É o som do vídeo, e ele vai intercalando entre vídeos e fotos de acordo com a playlist que você criar para ele. Porque sim, ele tem um aplicativo próprio da própria Arzopa, que eu já vou mostrar para vocês em mais detalhes, que como eu disse, dá para você adicionar membros da família, para todo mundo poder criar playlist, poder adicionar, e até dá para também fazer alguns comentários em fotos e tal. É uma proposta interessante. Além disso, é claro que ele pode ficar também preso na parede. Aqui na parte de trás ele tem furação para você poder prender ele tanto na horizontal quanto na vertical. Ele tem 10 polegadas, tem um tamanho bem maneiro e justamente vou destrinchar um pouquinho mais do que esse quadro aqui é capaz de fazer. Começando pela parte do unboxing, como eu sempre faço aqui no canal, os dois quadros vieram em caixas um pouquinho diferentes, mas vale falar que são o mesmo produto. Na verdade, a única diferença é o design. Esse daqui tem esse design um pouco mais moderno, e esse daqui tem um design que lembra um pouco mais um quadro mais antigo, sabe? Ele é de plástico, mas lembra um pouco de madeira, e já esse daqui é feito de alumínio, não é de plástico. Ele, digamos que tem um material um pouquinho mais premium, e justamente por isso ele é até um pouquinho mais caro também, e ele foi lançado depois. Ele é um pouco mais novo, mas o funcionamento é o mesmo dos dois. Mas voltando para o unboxing, na caixa a gente consegue ver um pouquinho das informações deles e tudo, né? Até instruindo também para baixar o aplicativo da Arzopa. E uma coisa muito curiosa que vocês
vocês talvez até podem estar se perguntando já é sobre essa etiqueta aqui do consumo de energia que ele tem. Como vocês podem ver, é uma classificação B. Duas coisas que eu quero falar para vocês. Eu fiz um teste bem completo de consumo de energia deles, usando até um watímetro. Fiz alguns testes por boas horas aqui e tudo mais, e fiz uma tabelinha bem completa para medir o consumo de energia dele, porque sei que é um ponto que vocês podem ficar curiosos, né? Afinal, vocês vão estar comprando uma tela para ficar ligada, e aí, gasta energia? Já digo para vocês que gasta pouquíssimo, mas na hora mais correta eu vou falar para vocês. E a segunda coisa que eu quero falar é que essa etiqueta é da União Europeia, não é a mesma usada no Brasil. A União Europeia é bem mais rígida com o consumo de energia do que o Brasil, então esse B não significa que ele é gastão. Se fosse uma etiqueta aqui do Inmetro seria diferente, enfim. Vou falar para vocês mais do consumo mais pra frente, mas não, ele não é gastão, não gasta quase nada ali no teu mês, vocês já vão ver. Assim que abrimos a caixa, temos aqui o manual de instruções da tela, que aliás é muito fácil de fazer a configuração, já vocês vão ver. E claro, temos aqui a própria tela. E de cara eu fiquei bem surpreso com o design dela, achei ela muito charmosa, a parte de trás é linda, ela já acompanha também esse pezinho aqui, bem delicado, bem feito. Gostei da aparência dela. E por fim, mas não menos importante, temos a sua fonte de alimentação, que consegue alcançar até 10 watts de potência, e uma coisa importante é que ela tem um cabo de 1,70 m. Um cabinho bem longo, porque afinal, né, você não necessariamente vai ter uma tomada muito perto de onde você quer colocar ele. Agora eu desliguei um deles aqui para mostrar um pouquinho melhor para vocês como que é o design do produto, né? Basicamente é isso, desligado parece muito que é um quadro normal, né? Ele tem as molduras aqui e tudo, essa borda branca. Parece muito um quadro, exceto pelo fato que aqui é uma tela IPS. E aqui na parte de trás a gente tem esse design bem bonitinho aqui, lembra um disco, né? É bem elegante. Onde nós temos as duas furações que eu mencionei para vocês, para você poder colocar ele na parede. Aqui, esses furos são as caixinhas de som dele que toca o vídeo, como eu mostrei para vocês. Não é um som absurdamente alto e também acho que nem precisa ser, mas é um sonzinho ali para você poder reproduzir caso você queira. Ele tem um simples botão aqui de liga e desliga, e aqui a gente tem essa área que serve tanto para você deixar fixo aqui esse pezinho dele, quanto também para você travar ele aqui, ó. Você vem e encaixa, e aí é esse pé com essa pontinha emborrachada que vai fazer o quadro ficar parado, tanto na horizontal quanto na vertical também. E o design é o mesmo nesse outro quadro aqui, só muda a parte estética mesmo, onde temos aqui a escrita Arzopa, né, digamos que um framezinho à parte. O detalhe aqui é em plástico, como falei, mas no geral é exatamente igual. E também vale falar que os dois vão contar aqui na parte de baixo com essas entradas aqui que são bem curiosas. A primeira delas é a entrada de energia e depois temos uma entrada para cartão SD e também USB tipo C. Se você quiser, você pode colocar diretamente no cartão SD as suas fotos para ele reproduzir, ou até mesmo transferir pelo USB aqui do seu computador para ele. Mas eu não vejo muita necessidade de fazer isso porque você consegue fazer tudo pelo app. E claro, para vocês terem uma noção do tamanho dele, ele tem 27 centímetros aqui de comprimento por 19 centímetros de largura. Assim que você energizar essa tela, vai passar alguns segundos ali de inicialização e ela vai pedir para você definir o idioma. Uma coisa bem curiosa é que o sistema dele meio que parece ser baseado em um Android. Você não consegue fazer nada demais aqui, que eu já vou mostrar para vocês, mas dá para ver ali quando surge até o teclado na hora de você digitar a senha do Wi-Fi e tudo, que é muito similar com o Android, e também eu gostei que tem uma fluidez bem legal. E em seguida, depois que você conectar ele no teu Wi-Fi, ele vai verificar se tem alguma atualização aqui para a tela, e em seguida vai disponibilizar um QR Code para você baixar no teu celular o aplicativo Arzopa. Depois de baixar, você vai ter que criar a tua conta aqui na Arzopa e tudo, para você poder fazer o upload de fotos, ter o teu perfil ali à parte. E então é só você usar a função de escanear o QR Code para escanear aqui a tela e pronto, ela já vai estar vinculada, pedindo para você fazer o upload das fotos e dos vídeos que você quiser que sejam exibidos aqui. Uma coisa que é muito relevante é a qualidade dessa tela. E nisso daqui eu posso dizer para vocês que a Arzopa acertou em cheio. Essa daqui é uma tela IPS, então os ângulos de visão dela são excelentes. Isso é fundamental, né? Porque é um produto que você vai ver de vários ângulos ali ao longo do dia. Ela tem 10 polegadas de tamanho e a resolução dela é HD. Uma coisa que é um pouquinho diferente aqui é que a proporção dela é em 16:10, não é 16:9. E isso torna um pouco curioso, porque não é exatamente a proporção correta para o vídeo e nem também para a foto. Então meio que você tem que ficar usando, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui que até surgiu um bom exemplo. Se vocês forem ver o vídeo, ele fica com umas bordinhas aqui do lado, né? Ele não preenche totalmente. E nas fotos também, porque as fotos não vão ter essa proporção. E no caso, se elas forem deitadas e você fizer assim,
também não vão preencher totalmente. Então você sempre tem que ficar usando essa função aqui para preencher a tela, se você quiser que fique, né, totalmente preenchido. Uma coisa que vale falar é que eu não encontrei a informação técnica de quantos nits, qual é o brilho dessa tela. Mas, pelos meus testes aqui e a minha experiência, eu achei que é uma tela bem brilhante. Você consegue ajustar o brilho dela tanto pela tela, quanto também pelo celular, pelo aplicativo, caso você queira. Mas uma coisa que vale falar, e aí agora já começo a falar um pouco dos pontos que eu não gostei tanto dessa tela, é que, infelizmente, ela não conta com brilho automático. E isso para mim era algo que seria fundamental, porque ela pode ficar em um ambiente que de dia tá muito claro, de noite tá mais escuro, e na minha opinião é bem chato você ter que ficar passando aqui e regulando o brilho, né, durante a noite para não ficar aquela tela extremamente brilhante. Infelizmente, não tem essa função. E isso, sendo bem sincero, me decepcionou um pouco. É um ponto que torna um pouco menos prático o uso dela. E também, aproveitando para falar de pontos que eu não gostei tanto, uma coisa que eu acho que poderia ser bem melhor, e que na minha opinião é o calcanhar de Aquiles dessa tela, é o sistema. A Arzopa lançou um produto muito bem feito na sua construção, no seu design e na própria tela em si, mas o sistema e também um aplicativo estão um pouquinho inacabados. Vou mostrar para vocês o porquê. Aqui nessa tela a gente consegue fazer pouquíssimas coisas. Você tocou aqui, aparece essa pequena barra onde você pode favoritar a foto que você está vendo e ela vai, digamos que, ser reproduzida mais vezes, né, dependendo da forma como você configurar a reprodução. Aqui do lado nós temos o botão para ajustar a foto para preencher ou não a tela. E aqui é uma coisa meio curiosa, porque ele tem uma certa inteligência, digamos assim, ou pelo menos dá pra dizer que é uma memória. Você, em algumas fotos, por exemplo, pode ser mais legal ver ela preenchida, mesmo que crope um pouco. Mas em outras não, se você cortar, talvez você pode perder o rosto da pessoa, vamos supor. E uma vez que para essa foto aqui você definiu que é melhor reproduzir assim, quando ela for aparecer de novo, ela vai aparecer dessa forma, não vai aparecer em tela cheia. Isso é curioso, e você pode definir para que ele faça também isso em todas as fotos. Tipo, eu quero que todas as fotos fiquem em tela cheia e a que eu estiver olhando e não estiver legal, eu faço isso daqui. E aí, a partir de então, sempre que ela aparecer, ela vai aparecer dessa forma. Só que o que eu não gostei disso é que, infelizmente, você não consegue, quando você ajusta aqui, por exemplo, movimentar a foto, para que, né, seria melhor se eu pudesse descer essa foto mais um pouco, ia ficar perfeita, mas não rola. Mesma coisa para essa daqui, ó. Se eu descesse um pouquinho, ficaria show de bola, mas não dá para fazer esse ajuste, nem pela tela, nem pelo celular. Depois disso, a gente tem aqui um botão de configurações, que é muito básico. A gente consegue gerenciar aqui os arquivos, para excluir algumas coisas. E aí, se você vem aqui, por exemplo, você consegue ver as fotos e excluir o que você não está querendo mais ver aqui, mas você também consegue fazer isso pelo app, que é bem mais fácil. Tem a transferência pelo PC, como eu falei para vocês também. E tem pouquíssima coisa, tem a parte de sobre o quadro aqui, para você ver se tem atualização, reprodução automática, para ele ficar assim, reproduzindo as fotos aqui e os vídeos de forma contínua. E isso é legal, você pode ativar e desativar. Se você desativar, ele vai ficar com uma foto fixa aqui para sempre, até que você venha e passe a mão para o lado para ele reproduzir a próxima. Mas se você quiser que ele reproduza de forma automática, pelo app você pode configurar desde 15 segundos até 24 horas de intervalo. Então dá para trocar a foto uma vez por dia. A cada dia é uma foto nova que aparece ali, ou a cada minuto é uma foto nova também. Aqui eu coloquei a cada 15 segundos, por isso que vocês estão vendo trocar bastante, para vocês verem ele funcionando aqui na prática. A gente tem a parte aqui de fotos, onde dá para escolher a galeria aqui que você quer que reproduza. Eu tenho só uma aqui com todos os arquivos, mas se eu tivesse mais aqui, tipo viagens e tal, você consegue trocar facilmente qual que vai ser reproduzida. E depois a gente consegue facilmente também adicionar um novo membro. Ele vai ter o aplicativo baixado no celular, vamos supor sua esposa, seu filho, e aí tá com a conta feita, ele escaneia aqui, ele vai ficar dentro da família ali, né, no aplicativo, e ele pode fazer o upload de fotos e lista de reprodução também. E por fim, você pode conectar no Wi-Fi aqui, mas vai estar sempre conectado. E é só, você não consegue mexer em mais nada aqui dessa interface. O que você vai conseguir mexer a mais vai ser pelo aplicativo da Arzopa, que é esse daqui. Sinceramente, a interface dele é um pouquinho sequinha, sabe? Mas funciona. Aqui eu consigo ver os dois quadros que eu tenho, e aí eu consigo vir aqui em fotos e vídeos, listas de reprodução e nas configurações, onde dá para mexer em algumas coisinhas do quadro. Dentre elas, uma coisa que eu desativei, mas que ele tem função, é de exibir aqui a data, hora e também, só que no caso eu acabei colocando nesse, pera aí. Aqui, agora foi, ó, mostrar a data e hora, aqui mostra o usuário que fez o upload dessa foto, e também ele aparece teoricamente o clima, mas não tá aparecendo aqui, mas nesse está.
E justamente, é uma interface bem feinha na minha opinião. Você não consegue mudar o layout desse horário aqui, nem a posição dele também, nem muito esse texto aqui, no máximo você consegue desativar. Senão ele fica aparecendo com essa interface aqui, que na minha opinião, deixa eu trocar de foto aqui, ó, não é a coisa mais bonita não. As fotos às vezes vão estar lindíssimas aqui, o próprio quadro tem um design bem legal, mas aqui faltou um refino. Então, particularmente, eu gostei muito de desativar tudo isso para mostrar só as fotos. E uma coisa que vale falar é que ele tem várias animações aqui que você pode colocar para ele trocar aqui a forma como ele vai transicionar as fotos. Pode ser tanto com efeito quanto sem também. Além disso, pelo app, se você tocar aqui no nome da AirZopa, você consegue controlar o brilho da tela e diminuir por aqui com bastante facilidade. Controlar o volume também, que é como ele vai reproduzir os vídeos, né, com som ou não. E também trocar aqui de foto pelo aplicativo. Mas algumas funções não funcionam muito bem, como essa daqui, fala que precisa de uma atualização, mas ele já está atualizado. E também essa daqui também não funciona. A última coisa relevante que ele tem aqui no aplicativo é o modo sono, que você pode programar horários para essa tela aqui ficar desligada. E aí você configura aqui que, por exemplo, das 11 da noite até as 7 da manhã, ela vai entrar no modo repouso. Basicamente é o equivalente a você vir aqui e apertar esse botão dela. Conforme você aperta, ela desliga a tela e fica desligada, digamos que um modo standby, e depois ela vai ligar sozinha e continuar funcionando. Então, sinceramente, na minha opinião, faltou um pouquinho mais de refino para poder aperfeiçoar como as fotos vão aparecer aqui, porque quando ele tá deitado aparece assim, e aí essa foto aqui é um belo exemplo, ó. Coloquei em tela cheia, cortou o meu rosto aqui. Então seria muito legal poder fazer esse ajuste e infelizmente não dá. E também não tem o brilho automático e você no máximo consegue configurar pelo aplicativo aqui para que de noite ela entre no modo de suspensão. Então, se ela tivesse feito esses pequenos aperfeiçoamentos, na minha opinião, seria um produto muito legal. Mas não que ele é um produto ruim, porque, né, dá pra ver que funciona de uma forma bem interessante e funciona também. Mas é como eu falei no início do vídeo. Na minha percepção, ainda é uma primeira versão de um produto legal. Eu acho que a própria AirZopa, numa segunda versão, já vai lançar um produto com algumas funções a mais. Mas é claro, eu acredito que muita gente deve estar pensando... E quanto ao consumo de energia? Eu vou comprar uma tela para ficar ligada, pô. Minha conta de luz vai vir um absurdo. Calma. Esses tipos de produtos assim consomem pouquíssima energia, mas melhor do que eu falar é eu falar o quanto consome, né? Para vocês terem noção. Bom, eu fiz as medições aqui e eu vou pedir pro editor colocar aqui na tela, primeiramente, o consumo dessa tela, que é a partir daí que a gente consegue calcular o quanto que ela gasta. E eu também vou pegar minha cola aqui para eu não errar as informações. Eu fiz testes tanto com brilho no mínimo quanto com brilho no máximo, tanto reproduzindo foto quanto reproduzindo vídeo. E todas as informações estão ali para você ver. Com brilho no mínimo reproduzindo vídeo, com brilho no máximo reproduzindo vídeo. O consumo vai variando. E vocês podem ver que varia bastante o consumo de 1,5 W no mínimo até também 5,4 watts no máximo. E isso é bem pouco, tá? Já adianto para vocês. E vale falar também que eu fiz o teste com a tela desligada no modo de repouso dele e ele consome apenas 1 watts nessa função. E aí, como que eu fiz o cálculo do quanto isso gasta no mês? Eu peguei a minha conta de energia, que eu recebi no mês passado aqui mesmo, e eu dividi quantos quilowatts eu gastei por quanto que veio a conta. Então, para mim, o preço do meu quilowatt saiu a R$ 1,06. E aí, vocês estão vendo essa cacetada de informações, porque eu quis fazer um negocinho bem feito, com um brilho mínimo, com um brilho máximo, e também fazendo um cálculo, tanto usando ele 24 horas por dia, sem usar o modo de suspensão, tanto também usando o modo de suspensão por 12 horas, e todas as informações estão aí, mas a média, que é o mais importante, é que usando ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterrupto, com a tela acesa e brilho, digamos que no médio ou no máximo, você vai gastar mais ou menos R$ 2,50 por mês. E se você usar ele 12 horas ligado, né, usando o modo suspensão durante a noite, vamos supor, né, 12 horas ligado, 12 horas desligado, você gasta R$ 1,66 por mês. É pouquinho, não vai fazer muita diferença não. Quanto a isso, podem ficar despreocupados. Então, para você que achou legal essa proposta, mesmo com esses pequenos pontos contras, digo para vocês que é um produto que super funciona, tem uma qualidade de imagem bem legal, você consegue de fato adicionar fotos e trocando, só faltam alguns refinos ali na minha opinião que poderia ter, mas se vale a pena ou não, aí eu vou deixar essa para vocês decidirem. O que eu achei muito legal foi poder testar essa tecnologia nova e apresentar para vocês aqui no canal. Isso é um suquinho, né, do que pode surgir nos próximos anos. Não acho nada impossível que daqui uma década, talvez,
isso daqui seja o normal, ninguém mais ter foto impressa, ter talvez sua foto sendo exibida digital e talvez já sincronizada direto com a tua galeria. Não sei. Sinceramente, eu achei muito legal poder testar esses dois produtos. É uma palhinha do futuro e achei muito da hora. E o preço deles está na faixa de 350 para esse modelo aqui, às vezes até por 300 aparece com estoque no Brasil, e esse daqui tá um pouco mais caro por ser mais novo e também por ter esse acabamento de metal. O preço dele tá na faixa de uns 400, também com estoque no Brasil. Para quem quiser, os links vão estar na descrição, diretamente da Arzopa no AliExpress, então pode comprar que vai chegar tranquilamente para você e bem rapidinho também. Fechou? E é isso, se você tiver gostado desse vídeo, eu peço muito que você deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Nos vemos numa próxima.